Bom, hoje a gente vai conversar sobre uma sensação que, olha, muita gente conhece bem. Sabe aquela coisa de sentir que tem um potencial enorme, mas por algum motivo a vida parece que não sai do lugar? Se essa frustração soa familiar, essa nossa análise de hoje pode, quem sabe, trazer algumas respostas bem importantes. Pois é, essa sensação de estar sempre cansado, meio confuso, ela pode ser devastadora. É como ver todo mundo progredindo, sabe? E a pessoa se sente ali presa, começando a duvidar da própria capacidade. É uma frustração que não dá para descrever, é imensa e muito, muito real. Mas e se essa luta de todo santo dia não for uma falha de caráter? E se não for falta de esforço? A causa pode ser outra. Pode ser o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH, que em adultos muitas vezes se esconde atrás de ansiedade, procrastinação e um esgotamento que parece não ter fim. Então, vamos mergulhar nesse tema. A gente vai passar pela luta invisível do dia a dia, entender a neurobiologia do TDAH com a analogia da orquestra do cérebro, identificar os sinais mais escondidos, falar sobre as barreiras funcionais, desvendar o paradoxo do hiperfoco e, finalmente, apontar um caminho para a clareza. É isso, a luta é invisível. Sabe aquela sensação de estar sempre correndo atrás? Não importa o quanto se esforce. Isso acaba alimentando um ciclo vicioso de culpa e frustração. É uma verdadeira batalha interna que ninguém vê e que vai drenando a energia dia após dia. E aqui a gente chega num ponto crucial, a orquestra do cérebro. É fundamental entender que o TDAH não é falta de vontade de jeito nenhum. É uma condição neurobiológica. E para entender isso melhor, vamos usar uma analogia bem legal, a de pensar no cérebro como uma grande orquestra. Imagina só, num cérebro neurotípico, o maestro, que seria o nosso córtex pré-frontal, rege tudo com uma precisão incrível. A música flui, tudo em harmonia. Agora, no cérebro com TDAH, é como se o maestro estivesse olhando para o lado, distraído. O resultado é o caos. Uma barulheira, com cada instrumento tocando por conta própria, fora de sincronia. E por que o maestro está distraído? Bom, a razão está na química do cérebro. A gente está falando da dopamina e da noradrenalina, que são tipo o combustível para o nosso foco, para a nossa motivação. Quando esses combustíveis estão desregulados, a orquestra vira esse caos. E aí, para tentar colocar ordem na casa, o esforço mental é simplesmente gigantesco. E todo esse esforço para tentar reger a orquestra, ele tem um preço. E é um preço alto. Isso nos leva direto para a experiência interna do TDAH, para o custo emocional e energético que fica escondido dos olhos dos outros. O primeiro sinal oculto é essa exaustão inexplicável. Sabe como é? Acordar já se sentindo cansado, mesmo depois de dormir a noite toda? Ou chegar num ponto de esgotamento tão grande que escolher o que almoçar parece uma tarefa impossível? Pois é uma exaustão que vai muito além de um simples cansaço. Olha só o que disse um engenheiro brilhante com TDAH. Tenho inteligência para problemas complexos, mas depois de 1 hora meu cérebro desliga. Sinto-me uma fraude. Isso resume tudo. O cérebro gasta uma energia absurda tentando se concentrar em coisas que não são super interessantes, que não dão aquela injeção de dopamina. O resultado? Uma exaustão mental que não passa. Agora, vamos falar do segundo sinal, a montanha-russa emocional. Sabe, aquelas reações que parecem exageradas para a situação, uma explosão de raiva por algo pequeno ou uma tristeza que derruba por causa de uma crítica boba. Isso é a desregulação emocional, um sintoma central do TDAH que muita gente não entende. Tem uma advogada de sucesso que descreveu isso de uma forma genial. Ela disse: "Sinto as emoções em 4K HD, enquanto todos os outros parecem assistir a um filme mudo em preto e branco." É perfeito, né? Acontece que as mesmas partes do cérebro que cuidam da atenção também regulam as emoções. Com o nosso maestro distraído, as emoções tomam conta de tudo. Uma criticazinha vira uma prova de que a pessoa é um fracasso. E essa sensibilidade tem nome: disforia sensível à rejeição, ou DSR. É uma dor emocional tão, mas tão intensa quando se percebe uma crítica ou rejeição que chega a doer no corpo, fisicamente. E para se proteger dessa dor, o que a pessoa faz, muitas vezes, desenvolve um perfeccionismo doentio ou simplesmente se isola do mundo. Ok, falamos do lado de dentro, do emocional. Mas o TDAH também cria um monte de barreiras funcionais, ou seja, desafios bem práticos no dia a dia, com tarefas, decisões, informações. E o terceiro sinal é um clássico, a paralisia por análise.
Quem nunca, né? Passar semanas pesquisando o melhor celular para no fim não comprar nenhum, ou olhar para uma lista de tarefas ficar tão sobrecarregado que a reação é não fazer nada. É literalmente um congelamento mental. E por que isso acontece? Bom, o cérebro com TDAH se atrapalha com as chamadas funções executivas. Então, um monte de opções vira uma sobrecarga de informação. A dificuldade de priorizar o que fazer primeiro é enorme. E some a isso o medo de fazer a escolha errada. O resultado é não escolher nada, ficar parado. Quarto sinal, a memória de peneira. Sabe quando alguém se apresenta e 2 segundos depois o nome já sumiu? Ou quando a pessoa levanta, vai até a cozinha e esquece completamente o que ia fazer lá? Isso são falhas na memória de trabalho, um desafio muito comum no TDAH. A memória de trabalho é tipo a memória RAM do nosso cérebro. É aquele espaço mental que a gente usa para guardar informações por um tempinho enquanto faz alguma coisa. No cérebro com TDAH, essa RAM é como se fosse menor, mais volátil. Qualquer coisinha, uma distração e pá, a informação some. E, gente, é super importante dizer, isso não tem nada a ver com inteligência, ok? É puramente neurobiologia. E agora a gente chega no ponto talvez mais confuso e paradoxal do TDAH, o hiperfoco. Porque ao contrário do que o nome déficit de atenção sugere, o problema não é não ter atenção. O problema é não conseguir controlar para onde essa atenção vai. É o outro lado da moeda da desatenção. E aí fica a pergunta, o hiperfoco é um superpoder ou é um sintoma? Porque sim, é aquela capacidade de mergulhar tão fundo em algo que interessa que o mundo some e o tempo para de existir. Parece ótimo, né? Mas será que é mesmo? Ou tem um custo muito alto envolvido? Pois é, o hiperfoco tem 2 lados. O lado bom é uma produtividade absurda, uma criatividade que vai fundo e a capacidade de resolver problemas super complexos. Mas o lado ruim? O lado ruim é que ele é incontrolável. A pessoa esquece de comer, de dormir, de viver, negligencia tudo. O cérebro fica ali viciado naquela fonte de dopamina e ignora completamente o resto da vida. O resultado final? Exaustão. Bom, e se muitos desses sinais soaram familiares demais, a mensagem mais importante é: não há nada de errado com a pessoa. Tudo isso tem uma explicação neurobiológica. E um diagnóstico de TDAH não é um carimbo, um rótulo para te definir. Pense nele como um manual de instruções do seu próprio cérebro. Finalmente! E qual o caminho a seguir? O primeiro passo, o mais importante de todos, é parar de se culpar. Chega! Depois, procurar uma avaliação profissional séria, claro. A partir daí, é um mundo de possibilidades que se abre. Explorar estratégias que funcionem, como terapia, mudanças no estilo de vida. E olha, encontrar gente que passa pelo mesmo, uma comunidade, faz uma diferença absurda. Porque, no fim das contas, o diagnóstico pode ser um alívio gigantesco. É um momento em que se começa a entender como o próprio cérebro funciona. E com esse entendimento, é possível começar a construir uma vida que jogue a favor da sua neurobiologia e não contra ela. Conhecer o próprio cérebro é o começo de tudo. É o primeiro passo numa jornada incrível de autoconhecimento e de uma vida com mais bem-estar. Obrigado pela companhia.